Você já percebeu como os jovens estão cada vez mais distantes da religião? Nunca uma geração foi tão desconectada da fé como a geração Z. Mas por quê? O que está causando essa crise silenciosa? Seriam as redes sociais, que oferecem novos sentidos de comunidade e pertencimento? Ou seria a ciência, que responde perguntas que antes eram domínio exclusivo da fé? Ou ainda, será que é a hipótese de algumas lideranças religiosas que afasta quem mais precisa de respostas? Hoje, vamos mergulhar em dados, histórias reais e pesquisas que revelam por que a religião tradicional está perdendo espaço entre os jovens. Fica até o final, porque entender essa mudança é essencial para compreender o futuro da nossa sociedade. E se você se interessa por comportamento, tecnologia, economia e como tudo isso impacta a nossa vida, já se inscreve no canal agora para não perder nenhum conteúdo. O que está acontecendo com a fé dos jovens? De acordo com o Pew Research Center, nos Estados Unidos, 4 em cada 10 jovens de 18 a 29 anos já se identificam como sem religião. Na Europa, a situação é ainda mais extrema. Em países como Suécia, Holanda e República Tcheca, mais de 60% da juventude afirma não pertencer a nenhuma crença organizada. E esse movimento não é isolado. Em países como Brasil e México, onde a religião sempre foi um pilar forte da identidade nacional, pesquisas recentes mostram um crescimento expressivo dos grupos do sem religião. Essa tendência global foi apelidada The Rise of the Nones, o surgimento dos nenhuns. Pessoas que não se identificam com nenhuma tradição religiosa. O que antes parecia uma exceção, agora virou uma nova norma cultural. Mas não se engane, isso não significa que os jovens deixaram de buscar sentido. Eles apenas deixaram de buscar respostas nas formas tradicionais. Eles querem espiritualidade, mas sem instituições que julgam, sem dogmas que limitam. Eles querem pertencer, mas de um jeito diferente. Por séculos, a religião cumpriu um papel fundamental. Ela respondia às perguntas mais profundas sobre a vida, a morte, o bem e o mal. Ela oferecia pertencimento, direção e esperança. Hoje, quem cumpre esse papel? As redes sociais. Instagram, TikTok e YouTube viraram os novos templos. Segundo a estatista, adolescentes passam entre 4 a 7 horas por dia em plataformas digitais. E essas redes não são apenas entretenimento, são onde constroem identidade, buscam validação e formam suas crenças sobre o mundo. O algoritmo se tornou o novo sacerdote. Ele decide o que você deve ver, o que você deve acreditar, como você deve se sentir. Curtidas substituíram orações. Stories viraram confissões públicas. Influencers são os novos profetas da cultura. No TikTok, o conteúdo espiritual misturado com lifestyle e motivação recebe milhões de visualizações diárias. Mas a religião institucional tradicional é vista como velha opressora ou simplesmente irrelevante. Essa substituição é silenciosa, mas devastadora para as religiões tradicionais. Hoje, para muitos jovens, o feed é mais confiável que um sermão. O afastamento da fé não é apenas culpa das redes sociais. Existe outro fator, talvez ainda mais poderoso: o avanço da ciência. Durante séculos, a religião dominou as respostas às grandes perguntas da humanidade. De onde viemos? Por que estamos aqui? Existe algo depois da morte? Mas hoje, um adolescente com um smartphone tem acesso a explicações que vêm da física, da biologia, da psicologia. Teorias como a do Big Bang, a evolução das espécies e estudos sobre o funcionamento do cérebro oferecem uma visão de mundo baseada em evidências concretas, não em dogmas. E isso muda tudo. Quando as perguntas profundas encontram respostas testáveis e comprováveis, a necessidade de aceitar crenças sem provas diminui.
Segundo uma pesquisa da Gallup, apenas 30% dos jovens americanos ainda acreditam que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. A maioria passou a enxergar os textos religiosos como metáforas culturais, importantes sim, mas não mais absolutas. Essa mudança de mentalidade é enorme. A ciência hoje não apenas compete com a fé, ela preenche espaços que antes eram exclusivos da religião. Autores como Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens popularizaram a ideia de que a fé cega não é uma virtude, é uma falha que precisamos superar. E para uma geração que cresceu valorizando a lógica, a liberdade de expressão e o pensamento crítico, essa mensagem ressoou forte. O resultado é uma juventude que continua buscando sentido, mas que prefere buscá-lo no conhecimento testado do que dogmas impostos. Não é o fim da espiritualidade, é o início de uma nova era, onde a fé precisa aprender a conviver com a razão, ou será deixada para trás. Se as redes sociais e a ciência ajudaram a criar dúvidas, a hipocrisia religiosa fez algo ainda mais grave. Criou decepções. E decepção dói mais do que dúvida. Escândalos envolvendo líderes religiosos abalaram a confiança que muitos jovens ainda poderiam ter. Casos de abuso sexual, corrupção financeira, intolerância, manipulação política, tudo isso destruiu a imagem de instituições que deveriam ser exemplo de moralidade e compaixão. Não é apenas uma questão de fé pessoal, é uma ferida aberta nas instituições que diziam representar valores eternos. Para a geração Z, uma geração que valoriza a autenticidade acima de tudo, ver líderes religiosos pregando amor, mas praticando ódio e discriminação é simplesmente inaceitável. É como se o discurso e a prática vivessem em mundos completamente diferentes. O resultado? Uma geração que não rejeita a ideia de Deus, mas rejeita com força quem fala em nome dele sem viver o que prega. O escândalo de abusos na Igreja Católica revelado em 2002 nos Estados Unidos foi apenas o começo. Nos anos seguintes, novas denúncias surgiram em diversas tradições religiosas pelo mundo. E a cada novo caso exposto, a confiança diminuía ainda mais. Segundo uma pesquisa da Gallup, a confiança nas instituições religiosas caiu mais de 20% nos últimos 30 anos entre os jovens americanos. E essa tendência se repete em vários países do mundo. A hipocrisia corroeu a credibilidade. E sem credibilidade, não há fé que sobreviva. Mas abandonar a fé tradicional não resolve tudo, muito pelo contrário. Sem a estrutura que a religião fornecia, propósito, comunidade e esperança, muitos jovens acabam se perdendo em um vazio difícil de preencher. Eles não querem o peso dos dogmas, mas também não encontram facilidade em construir sentido sozinhos. A geração Z é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a mais ansiosa, a mais depressiva e a mais medicada da história. Sem um sistema de crenças claro, muitos buscam propósitos em causas, movimentos ou estilos de vida, mas nem sempre encontram uma base sólida para enfrentar os momentos difíceis. A busca por sentido migrou das igrejas para as redes sociais, dos templos para os movimentos ativistas, das tradições para as terapias alternativas. Mas essa nova busca é fragmentada, acelerada e muitas vezes solitária. Segundo a Harvard School, 70% dos jovens afirmam sentir falta de um sentimento profundo de pertencimento na vida cotidiana. E pertencimento era algo que a religião sabia oferecer, mesmo com todas as suas falhas. Sem uma narrativa maior para integrar suas vidas, muitos jovens ficam vulneráveis ao desespero, ao niilismo e à sensação de insignificância. É um paradoxo. Na tentativa de se libertar de sistemas opressivos, muitos acabaram se desconectando não apenas das instituições, mas também de si mesmos. Apesar do cenário desafiador, o futuro da fé não está escrito em pedra. A religião não vai desaparecer, mas ela vai e precisa se transformar. Para reconquistar o coração da geração Z, as instituições religiosas terão que fazer algo que muitos evitam há séculos: evoluir. Será necessário trocar a imposição pela escuta, trocar o dogma pela empatia, trocar a culpa pela compaixão. O que os jovens buscam hoje não é uma lista de regras ou ameaças de condenação. Eles buscam um espaço de acolhimento, reflexão,
crescimento pessoal e conexão genuína. Religiões que focarem mais no amor e menos no medo, mais no serviço e menos no controle, ainda terão espaço em um mundo em constante transformação. Iniciativas da Igreja que promovem causas sociais, sustentabilidade, inclusão e saúde mental estão conseguindo dialogar com a nova geração. E isso mostra que existe um caminho. Segundo o Pew Research Center, 60% dos jovens afirmam que aceitariam participar de espaços espirituais se sentissem que ali poderia expressar suas dúvidas sem medo de julgamento. A espiritualidade do futuro será mais flexível, mais diversa, mais conectada com a ciência e os direitos humanos. E talvez justamente por ser mais autêntica, ela seja mais poderosa do que qualquer estrutura que já conhecemos. A crise da fé que estamos vivendo não é apenas sobre menos pessoas indo à igreja, é sobre uma transformação profunda no modo como buscamos sentido, pertencimento e esperança. A geração Z não abandonou a espiritualidade, ela abandonou as instituições que falharam em evoluir, em ouvir, em acolher. E talvez isso seja um chamado. Não dá para destruir a fé, mas dá para purificá-la. Uma fé menos baseada em medo e mais baseada em amor. Menos focada em controlar e mais em libertar. O mundo está mudando. E a espiritualidade que sobreviverá não será aquela que resistir à mudança, mas aquela que souber mudar com coragem e verdade. Se esse vídeo te fez refletir, deixa seu comentário aqui embaixo. Você acredita que a fé ainda tem espaço no futuro? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreve agora no canal para a gente continuar juntos explorando o que realmente importa na vida. A gente se vê no próximo vídeo.